Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Voz Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos falar sobre uma movimentação que já está provocando muita discussão nos bastidores da política brasileira. Segundo informações divulgadas pela imprensa, aliados do presidente Lula estariam avaliando a possibilidade de ele não participar de alguns debates eleitorais, incluindo o primeiro confronto previsto para acontecer na televisão. E a pergunta que muitos brasileiros estão fazendo é simples: por que um presidente que pretende continuar governando o país teria receio de enfrentar seus adversários diante das câmeras? A justificativa apresentada por pessoas próximas à campanha seria de que Lula, por aparecer na liderança de algumas pesquisas e ser o principal representante da esquerda, poderia se transformar no alvo de todos os outros candidatos. Mas será que o verdadeiro problema são os ataques políticos ou as verdades que podem ser lembradas durante o debate? Porque quando as câmeras ligarem e os adversários tiverem liberdade para fazer perguntas, dificilmente será possível esconder os escândalos, as denúncias, as contradições e os problemas que se acumularam ao redor deste governo. Existem investigações e denúncias envolvendo pessoas próximas ao presidente, casos relacionados ao INSS, questionamentos sobre contratos públicos e suspeitas envolvendo integrantes do governo e empresários. Cada caso precisa ser analisado com responsabilidade, porque denúncia não significa condenação. Porém, também não é aceitável fingir que essas histórias simplesmente não existem. Em um debate presidencial, Lula poderá ser questionado sobre o que aconteceu no governo, sobre a situação econômica do país, sobre o aumento do custo de vida, sobre a segurança pública e sobre declarações que revoltaram milhões de brasileiros. O povo está pagando caro no supermercado, no combustível, na conta de energia e em praticamente tudo o que precisa para sobreviver. Enquanto isso, o governo tenta convencer a população de que está tudo caminhando bem. Só que basta conversar com o trabalhador, com a dona de casa, com o aposentado ou com o pequeno empresário para perceber que o Brasil real é muito diferente do Brasil apresentado nos discursos oficiais. E o debate serviria justamente para colocar essas duas realidades frente a frente. De um lado, a propaganda do governo, do outro, os problemas enfrentados diariamente pela população. É por isso que uma possível ausência de Lula chama tanta atenção. Em 2022, mesmo aparecendo com vantagem em pesquisas, ele participou de debates e utilizou aquele espaço para atacar Jair Bolsonaro e apresentar sua versão dos acontecimentos. Agora, diante de um cenário eleitoral mais complicado e com candidatos da direita preparados para cobrar explicações, seus aliados começam a discutir uma estratégia de participação caso a caso. A campanha poderá analisar cada emissora, cada formato, cada regra e decidir se vale a pena colocar Lula diante dos adversários. Na prática, porém, isso passa uma mensagem muito ruim. Quem deseja governar o Brasil precisa ter coragem para enfrentar perguntas difíceis. Precisa explicar seus projetos, defender suas decisões e mostrar que possui capacidade para comandar o país. Não basta aparecer em eventos organizados, cercado por aliados, lendo discursos preparados e respondendo apenas ao que interessa. O debate é o momento em que o candidato perde o controle absoluto da situação. É quando surge a pergunta inesperada, a cobrança direta e a comparação entre aquilo que foi prometido e aquilo que realmente foi entregue. E existe outro problema que pode estar pesando nessa decisão. Lula tem acumulado declarações confusas e polêmicas. Recentemente, ao comentar a criminalidade e os roubos de celulares, ele afirmou que as pessoas também deveriam tomar cuidado ao utilizar os aparelhos nas ruas. Evidentemente, todo cidadão precisa ter atenção, mas declarações desse tipo acabam transmitindo a impressão de que a responsabilidade está sendo colocada sobre a vítima e não sobre o criminoso.
O brasileiro não quer ouvir que deve deixar o celular em casa para não ser roubado. O brasileiro quer poder sair de casa, trabalhar, estudar e caminhar pelas ruas sem medo. O papel do governo é combater o crime, fortalecer as forças de segurança e proteger a população. Não é normalizar o roubo nem tratar a criminalidade como se fosse uma consequência inevitável da vida nas grandes cidades. Em um debate, adversários como Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e outros nomes que estiverem na disputa certamente poderão explorar essas declarações, além de cobrar respostas sobre economia, corrupção, segurança e relações internacionais. Lula também poderá ser questionado sobre sua proximidade política com governos autoritários da América Latina e sobre a posição do Brasil diante de regimes acusados de perseguir opositores e enfraquecer instituições democráticas. São assuntos que dificilmente aparecem com profundidade em entrevistas amigáveis, mas que podem ganhar enorme repercussão quando apresentados diante de milhões de brasileiros. Outro ponto que chama atenção é a coincidência entre a data inicialmente prevista para o debate da Band e o lançamento oficial da candidatura de Lula. Esse compromisso poderia ser utilizado como justificativa para sua ausência. Entretanto, um lançamento de candidatura é organizado pela própria campanha e, em tese, poderia ser ajustado. Já o debate é uma oportunidade para que o eleitor compare propostas e avalie quem realmente está preparado para governar. Portanto, utilizar um evento partidário como motivo para evitar o confronto seria difícil de explicar. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Voz Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Aqui nós estamos firmes e fortes, levando informação e opinião para os brasileiros que não aceitam a velha narrativa pronta. E pode ficar tranquilo, aqui não tem boleto nem Pix. O seu apoio é se inscrever, deixar o gostei e compartilhar o vídeo. Agora vamos continuar, porque o ponto mais importante vem justamente agora. Durante uma campanha eleitoral, todos os candidatos precisam apresentar soluções concretas. Lula terá que explicar o que pretende fazer de diferente em um eventual novo mandato. Até agora, boa parte do discurso do governo tem sido utilizada para tentar corrigir problemas criados ou ampliados pela própria administração, como aconteceu com a chamada taxa das blusinhas, que se transformou em símbolo do aumento de impostos sobre o consumidor. Não basta prometer desfazer medidas impopulares depois que a reação da população aparece. O Brasil precisa de um projeto sério para gerar empregos, controlar os gastos, reduzir impostos, enfrentar a criminalidade e recuperar a confiança de quem produz. Se Lula possui esse projeto, o debate é o lugar ideal para apresentá-lo. Se não possui, sua ausência poderá reforçar a impressão de que a campanha está tentando proteger o candidato. Jair Bolsonaro foi duramente criticado quando deixou de participar de debates em 2018, mesmo estando hospitalizado após sofrer uma facada durante a campanha. Agora, se Lula decidir não comparecer simplesmente para evitar cobranças, a imprensa terá a obrigação de utilizar o mesmo peso e a mesma medida. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Não pode existir uma regra para Bolsonaro e outra completamente diferente para Lula. No final das contas, o debate não pertence aos candidatos, aos partidos nem às emissoras. O debate pertence ao eleitor brasileiro. É o cidadão que tem o direito de ouvir, comparar, questionar e decidir. Fugir desse confronto seria fugir da obrigação de prestar contas ao país. Agora eu quero saber a sua opinião. A possível ausência de Lula seria uma estratégia eleitoral ou uma tentativa de evitar perguntas difíceis? A imprensa cobrará Lula com a mesma força que cobrou Bolsonaro? Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Voz Patriota e compartilhe este boletim com todos os seus amigos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.